Olá, é muito bom ter você aqui. Este é mais um capítulo do livro Mensagens Escolhidas Volume 1, escrito por Ellen Goldwhite. Para você ter acesso ao conteúdo completo deste livro e outras obras desta extraordinária escritora é só acessar as playlists do nosso canal. Diariamente nós publicamos aqui um novo capítulo de uma obra de Ellen White. Para receber a notificação de quando postarmos os próximos capítulos, não se esqueça de inscrever-se neste canal e ativar a notificação do sininho. Se estiver gostando, deixe seu like e compartilhe este conteúdo em seus grupos de WhatsApp. Boa audição! Gratidão! Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 54, o assunto apresentado em 1883. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Deus requer que confessemos nossos pecados e perante Ele humilhemos o coração. Devemos, porém, ao mesmo tempo ter confiança nele como um terno Pai, que não abandona aqueles que nele põem a confiança. Muitos dentre nós andam pela vista e não pela fé. Cremos nas coisas que se veem, mas não avaliamos as preciosas promessas que nos são dadas na palavra de Deus e, no entanto, não podemos desonrar a Deus mais decididamente do que mostrando que desconfiamos do que Ele diz e pomos em dúvida se o Senhor é sincero para conosco ou nos está enganando. Deus não se desanima conosco por causa de nossos pecados. Podemos cometer erros e ofender o seu espírito, mas quando nos arrependemos e vamos ter com ele com o coração contrito, ele não nos faz voltar. Há empecilhos a serem removidos. Tem-se acariciado sentimentos errados e tem havido orgulho, presunção, impaciência e murmurações. Tudo isso nos separa de Deus. Os pecados devem ser confessados, tem de haver mais profunda obra de graça no coração. Os que se sentem fracos e desanimados podem tornar-se fortes varões de Deus e fazer nobre trabalho pelo Mestre. Devem, porém, trabalhar de um ponto de vista elevado, não devem ser influenciados por quaisquer motivos egoístas. Os méritos de Cristo, nossa única esperança. Temos de aprender na escola de Cristo. Coisa alguma senão a sua justiça pode dar-nos direito a uma única das bênçãos do concerto da graça. Por muito tempo desejamos e procuramos obter essas bênçãos, mas não as recebemos porque temos acariciado a ideia de que poderíamos fazer alguma coisa para nos tornar dignos delas. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa própria graça e mérito nos salvem. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Por meio de seu profeta, promete o Senhor: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, verso 7. Temos de crer na clara promessa e não aceitar os sentimentos em lugar da fé. Quando confiarmos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus como Salvador que perdoa os pecados, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Olhamos para nós mesmos como se tivéssemos poder para nos salvar, mas Jesus morreu por nós porque somos incapazes de fazer isso. Nele está nossa esperança, nossa justificação, nossa justiça. Não devemos ficar desanimados, temendo não termos um Salvador, ou que Ele não tenha pensamentos de misericórdia para conosco. Agora mesmo Ele está prosseguindo em sua obra em nosso favor, convidando-nos para nos chegarmos a Ele em nosso desamparo e sermos salvos. Desonramo-lo por nossa incredulidade. É espantoso como tratamos o melhor de nossos amigos. Quão pouca confiança depositamos naquele que é capaz de nos salvar perfeitamente e que nos deu toda a prova de seu grande amor. Meus irmãos, porventura esperais que vosso mérito vos recomende ao favor de Deus, pensando que tendes de estar isentos de pecado, antes de poder confiar em seu poder para salvar? Se esta é a luta que se processa em vosso espírito, receio que não haveis de obter força, desanimando-vos afinal.
Olhai e vivei. No deserto, quando o Senhor permitiu que serpentes venenosas picassem os rebeldes israelitas, Moisés foi instruído a levantar uma serpente ardente e ordenar a todos os feridos que olhassem para ela a fim de viverem. Muitos, porém, não viram auxílio nesse remédio designado pelo céu. Os mortos e moribundos rodeavam-nos por toda parte, e bem sabiam que sem o auxílio divino sua sorte estava selada. Mas lamentavam seus ferimentos, suas dores e morte certa, até que se lhes esvaíssem as forças e os olhos se tornavam vidrados, quando podiam ter recebido cura instantânea. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versos 14 e 15. Se sois conscientes de vossos pecados, não dediqueis todas as vossas faculdades a lamentá-los, mas olhai e vivei. Jesus é nosso único Salvador. E embora milhões de pessoas que carecem de cura rejeitem a misericórdia por ele oferecida, ninguém que confie em seus méritos será deixado a perecer. Conquanto reconheçamos nosso estado de desamparo sem Cristo, não nos devemos desanimar. Devemos confiar num Salvador crucificado e ressurreto. Pobre alma desanimada e ferida do pecado, olha e vive. Jesus empenhou sua palavra. Ele salvará todos os que se chegarem a ele. Vinde a Jesus e tereis descanso e paz. Podeis ter agora mesmo essa bênção. Satanás sugere que sois desamparados, que não podeis abençoar-vos a vós mesmos. É verdade, sois desamparados, mas exaltai a Jesus diante dele. Tenho um Salvador ressurgido. Nele confio e ele nunca permitirá que eu seja confundido. Em seu nome triunfarei. Ele é minha justiça e minha coroa de glória. Que ninguém aqui julgue que seu caso seja sem esperança, porque não é. Podeis ver que sois pecadores e estáis arruinados, mas é justamente por esse motivo que precisais de um Salvador. Se tendes pecados a confessar, não percais tempo. Estes momentos são áureos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, pois Jesus o prometeu. Precioso Salvador, seus braços estão abertos para receber-nos, e seu grande coração de amor está à espera para nos abençoar. Alguns parecem julgar que têm de estar sob prova, devendo demonstrar ao Senhor que estão reformados antes de poder invocar suas bênçãos. Mas estes podem reclamar a bênção agora mesmo. Precisam de sua graça, do Espírito de Cristo, para serem ajudados em suas fraquezas. Ou, do contrário, não podem formar um caráter cristão. Jesus tem prazer em que vamos ter com ele tal qual estamos, pecadores, desamparados, dependentes. Arrependimento, dom de Deus. O arrependimento, assim como o perdão, é dom de Deus por meio de Cristo. É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e sentimos nossa necessidade de perdão. Ninguém, senão os contritos, é perdoado, mas é a graça de Deus que torna o coração penitente. Ele conhece todas as nossas fraquezas e enfermidades e nos ajudará. Alguns que pelo arrependimento e confissão se achegam a Deus e mesmo creem que seus pecados estão perdoados, deixam de clamar como deviam as promessas de Deus. Não veem que Jesus é um Salvador sempre presente e não estão dispostos a confiar a Ele a guarda de sua alma, contando com Ele para o aperfeiçoamento da obra da graça começada em seu coração. Conquanto pensem que se estão entregando a Deus, têm ainda grande dose de presunção. Há almas conscienciosas que confiam parcialmente em Deus e parcialmente em si mesmas. Não esperam em Deus para ser guardados por seu poder, mas confiam na vigilância contra a tentação e no cumprimento de certos deveres para serem por Ele aceitas. Não há vitórias nessa espécie de fé.
Essas pessoas labutam sem propósito algum. Têm a alma em contínua escravidão e só encontrarão descanso quando depuserem seus fardos aos pés de Jesus. A necessidade de constante vigilância e de fervorosa e eterna dedicação. Isso, porém, virá naturalmente se a alma é guardada pelo poder de Deus mediante a fé. Nada podemos fazer, absolutamente nada, para nos recomendar ao favor divino. Não devemos absolutamente confiar em nós mesmos nem em nossas boas obras. Mas quando, como seres erradios e pecadores, nos chegamos a Cristo, encontramos descanso em seu amor. Deus aceitará cada um dos que se chegam a Ele, confiando inteiramente nos méritos de um Salvador crucificado. Brota o amor no coração. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas haverá uma duradoura e pacífica confiança. Todo peso se tornará leve, pois leve é o jugo imposto por Cristo. O dever torna-se um deleite e um prazer o sacrifício. O caminho que antes parecia envolto em trevas torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Isso é andar na luz como Cristo na luz está.